Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui na lona para acompanharmos o segundo episódio da série Round 6. 이렇게 여러분과 헤어지게 돼서 저희도 안타깝습니다. 하지만 저희는 여러분을 위한 기회의 문을 완전히 닫지 않겠습니다. 여러분의 다수가 게임의 재개를 원하시면 언제든 게임을 다시 시작하겠습니다. 그럼 안녕히 돌아가십시오. Pois bem, pessoal, a gente pode sim dizer logo de cara, a série surpreendeu mais uma vez, porque, digamos, que ela fugiu do tom que poderia dizer que seria todos os episódios, ou seja, a cada nova parte teríamos a continuidade dos jogos, se bem que a gente sabe que serão 6 rounds, já foi o primeiro, só faltam 5, mas como faltavam 8 episódios, então, pô, tá faltando 3 aí que não vão ter jogo, né, pelo jeito, né? Bom, então, basicamente nesse aqui, não tivemos o jogo, porque simplesmente o jogo acabou. Pois é, sim, tinha aquela, claro, situação óbvia, né? Depois que você está num jogo mortal, é óbvio que você vai reclamar, pô, eu não quero estar aqui, né? Você vai reclamar, é claro, ser morto. Claro, quando é mais de um dos vão ser mortos. E literalmente é o que a gente podia pensar, né? Sobrou um monte. Aliás, sobrou muito mais gente do que eu pensava, né? Eu tinha chutado 20, 30, 40, 50. Não, na verdade, pô, sobrou 201. Sobrou muita gente ainda. Mas enfim, né? Claro, nessa situação, então alguém ia reclamar. Não, eu não quero mais participar. Então, pimba, né? Seria morto assim que pedisse para sair, né? E tem uma das regras do jogo, né? São 3 básicas, né? Uma delas diz, né? Você não pode desistir do jogo. Se você desistir, você é eliminado. Então, basicamente, né? Mas não é isso que acontece. Uma coisa muito estranha, né? O jogo permite você ir embora, caso, também é regra do jogo, se a maioria decidir encerrar o jogo, né? Encerrar a participação, claro, a participação coletiva, não é individual. Porque se um tenta fugir, é eliminado. Mas se todo mundo desiste ao mesmo tempo, por votação, obviamente, aí sim, se encerra a partida, todo mundo vai para casa e todo mundo fica de boa. Só que, claro, né? Tem um detalhe, né? O dinheiro, o prêmio, vai para os que desistiram, ou que foram eliminados, ou seja, as famílias dos defuntos vão receber então a grana que está lá no pote, né? Ou no porquinho, né? Que é o porquinho lá de acrílico que está recebendo as notas vivas, cash, né? Din-din, money. E sim, né? Muita gente pesou se deveria continuar ou não, quem sabe. Bom, dito e feito, né? Aquela votação tinha uma tendência ao empate e, pelo jeito que ela começou, né? Do número maior para o número menor. O número maior sabemos que é o protagonista aqui principal, né? Tem uns outros agora, mas daqui a pouco a gente fala disso, né? Ele começaria e decidiu, não, vamos encerrar tudo isso aqui. Mas era óbvio, estava na cara que aquilo ia dar empate, né? Ia ficar 99, 99. E claro, o último voto seria do lado do velhinho, que é o número 001, e ele decidiria a parada, né? Ele decidiu encerrar. Então, venceu a maioria, né? Ninguém mais participa do jogo, está encerrado, pode voltar para casa, todo mundo são e salvo e vivo, né? Polado vai para os familiares dos defuntos. Só que, como bem comentou uma das mulheres que estão lá, ela diz, caramba, a gente já vive no inferno, o que você acha que é isso daqui? E exatamente então essa proposta desse episódio, que inclusive, né, é intitulado Inferno, que é justamente mostrar a vida dessas pessoas. Se antes no primeiro episódio a gente viu metade dele apenas acompanhando a exata vida de miséria do protagonista, o Gil Wan, ou algo bem parecido que se pronuncia assim, neste episódio a gente viu como é o dia a dia dos outros, né, dos demais que a gente já acompanhava. Então, claro, nesse segundo episódio se define que a série não tem um protagonista especialmente, são vários, ainda possíveis de um ou outro acabarem morrendo no decorrer dos episódios. Só quem sabe todos eles chegam ao final. Bom, basicamente, lá do amigo do protagonista, que é o Sean, não sei o nome dele, acho que ele é 199, né, o número dele? É isso? Acho que é. Enfim, não importa. Mas o amigo do protagonista, o protagonista principal, né? Basicamente não se desenvolveu muito do que já tinha antes, né? Porque naquele resumo que a própria equipe do jogo deu, né? Ele já era um cara que estava fazendo malandragens financeiras e por isso que ele estava completamente quebrado. Basicamente aqui voltou a mãe dele a aparecer, aquele reforço que a polícia está procurando ele, que ele está sendo processado, ou seja, ele está no beco sem saída e basicamente não teve nenhuma novidade. Mas os outros personagens, aí sim, tivemos coisas mais interessantes, como por exemplo, aquela ladra lá que furtou
o prêmio lá da aposta em cavalo lá do protagonista, né? Bom, ela tem um irmão aqui, também na Coreia do Sul, e claro, os dois são lá da Coreia do Norte. E eles estão naquele dilema, ele parece estar num certo orfanato, ou internato talvez, né? Bom, não sei. Mas tinha uma freira lá, né? Coisa curiosa. Bom, a irmã o deixou lá e provavelmente as crianças até faziam o horror, né? O terrorismo, né? Pô, ela nunca mais vai voltar, você vai ficar aqui para sempre, né? Até crescer, né? Mas não, né? A questão é que eles vieram pelo jeito antes para a Coreia do Sul e os pais, que estão na Coreia do Norte ainda, iriam para a China. Provavelmente eles também fizeram esse caminho, foram para a China e depois da China vieram para a Coreia do Sul. Mas está difícil, parece que lá o cara que ia, o coiote deles lá, né, o coiote lá do México para os Estados Unidos, mas o coiote lá da Coreia do Norte para a Coreia do Sul ou então para a China, meio que pegou a grana e está tentando pegar mais ainda, extorquir mais ainda da 067, eu acho que é o número dela, né? Não sei o nome dela, 067 se não me engano. Enfim, mas claro, ela é muito mais esperta do que o Mané e diz, ó, vou trazer dinheiro de novo, mas se você não fizer o que você prometeu, seu pescocinho vai ser cortado. De qualquer forma, um drama bastante interessante dessa personagem, justamente que tem tudo a ver com o país que produz a série, a Coreia do Sul, claro, na sua relação com a Coreia do Norte, né? Que o povo de lá quer vir para o Sul, mas barreiras ali na fronteira impedem a felicidade geral do povo, que antigamente era apenas uma Coreia. Pois bem, uma história bastante interessante dela. Temos também aquela outra, bom, daquele sujeito que parecia, sei lá, não entendi direito se eles... ele dito que ela traiu que é o gangster, né, que é o 101, se eu não me engano. E ele se mostra aqui, claro, aquele chefão que não é chefão. Na verdade, tem outros superiores acima dele. Aqueles pessoal que fica extorquindo pequenos comércios, né? Ele domina mais ou menos isso, só que é um cara também que aposta, né? Tal qual o outro protagonista que aposta em cavalos, ele aposta lá nos cassinos da Tailândia, parece que perdeu muita grana, parece que ele não, não se sabe muito bem ali. Bom, o que importa é que ele foi traído ali por uma espécie de braço direito dele, né? Claro, ele revida, mata o sujeito, mas foge. Só que o que era interessante ali é que o cara tava com áreas de grandeza, né? Ele, como, claro, um bandido, um gangster, né? Ele queria roubar o pessoal que organiza o jogo, né? Ele queria invadir lá aquela van que leva o pessoal sabe-se lá para onde. Ele queria dominar tudo, invadir lá com alguns outros comparsas e roubar o dinheiro. Uma ideia de jirico, né? Porque ele não sabe para onde é. Se ele ataca o motorista da van, como é que ele vai chegar lá? Não sabe, né? Enfim, uma coisa completamente sem sentido, mas que na cabeça dele poderia funcionar. Mas o que importa é que o personagem vai dar trabalho, com certeza, para os próximos jogos, porque ele vai tentar, digamos, sair do esquema ali que conduz a cada um dos rounds. Lembrando, né, que no primeiro episódio a gente teve aquela situação de caminho para aquela cena do Batatinha Frita 1, 2, 3, quando eles saem ali do dormitório e vão para aquele local que é externo, né? Abre lá as clarabóias, mas o caminho é até um cenário bem, remete às coisas infantis, cheio de escadas, né? Com certeza, como tem muito trabalho para chegar em tal lugar, embora, claro, toda a instalação esteja no subterrâneo ali daquela ilha, com certeza o malandrão vai arranjar algum jeito de tentar achar um caminho para a bolada lá em cima, ou outro tipo de cofre que ele possa achar pelo caminho. Com certeza vai ter alguma coisa relacionada a isso. Agora, um personagem que eu achei bastante curioso, realmente, foi aquele que salvou o protagonista. Qual é o número dele? Não lembro. Mas o nome dele é... Caramba, estava lembrando até agora. Mas o que importa é que ele é um indiano, né? Está com sua mulher e também o filho ainda de colo. E ele trabalha ali como, claro, aqueles... Deve ser quase um clandestino, que é mal remunerado ali na Coreia do Sul. É a situação, na verdade, econômica que a série coloca pra gente de uma maneira bem clara, né? Bem martelando o tempo todo, né? Que a condição de vida de todo mundo é uma plena miséria. Aliás, se você reparar uma coisa, os valores da moeda deles, né? Que é o Won, né? Agora esqueci também o nome. Mas as notas, elas têm valores altos. É como foi aqui no Brasil tempos atrás, antes de cortarem 5 zeros ou 4 zeros que cortaram por aqui. Bom, lá estão precisando cortar, porque as notas têm muito zero, né? Ou seja, na verdade, quando as notas ganham muito zero, é um indício que as inflações são sucessivas. E eu acreditava que a Coreia do Sul era um lugar onde
a economia era um pouquinho mais estável. Na verdade, pelo jeito não é, ou não é, nos últimos anos. E claro, aí de novo, como eu comentei no vídeo passado, a série ela é muito realista, ela não tem nenhum teor de fantasia exagerada. Ela trabalha com a Coreia do Sul que existe hoje em dia, principalmente em termos econômicos, ou seja, existe uma boa parcela da sociedade que está numa situação não muito boa em termos de din-din. Então fica curioso, né, ter até esse estrangeiro vindo da Índia que também quer talvez achar uma condição melhor do que ele tem lá no seu país, na Coreia do Sul, mas também não dá certo, né? Então, um cara quase que miserável contra os próprios sul-coreanos. Enfim, mas na briga lá com o patrão, ok, ele acabou colocando as mãos, o patrão, né, no torno lá, na prensa, né? Que aliás foi a única cena violenta do episódio, né? Que com certeza, bom, daqui a pouco começa. Enfim, o cara acabou se machucando, ele roubou o dinheiro e está naquela situação que realmente ele precisa voltar. Voltar, que eu digo, para o jogo, né? Porque a proposta aqui desse episódio é justamente essa, né? Tudo bem, vocês vão embora, vão viver as suas vidas, mas vocês vão perceber que as suas vidas já estão mortas há muito tempo e vocês precisam voltar para o jogo para ter talvez um sonho de recomeçar tudo mais uma vez. Enfim, e falando em recomeçar, tem a aparição de um outro personagem muito interessante, né, que é um policial que investiga justamente o desaparecimento do seu irmão. Olha só que coisa curiosa, né? Que provavelmente, claro, é um personagem que a gente já viu. Espero que não seja um dos que tenha morrido, porque tem vários outros que apareceram no primeiro episódio, quase no mesmo tanto que esses aqui que se mostram agora principais, mas que são personagens apenas recorrentes. Então, o irmão dele deve estar vivo, com certeza. E a gente vai talvez ver no próximo episódio, confirmando se ele está vivo ou não realmente. Mas é curioso perceber que esse personagem aí, que não estava conectado com a história, talvez entre lá dentro da ilha. Como é que vai chegar lá? Não sei. A gente não sabe o caminho para chegar até exatamente onde acontecem os jogos. E onde acontecem os jogos também é interessante porque aquela moçoila lá, aquela furtadora de carteiras, ela conseguiu achar um jeito de ficar consciente ali dentro da van. Não sei se ela aprendeu a respiração, não sei que diabo ela fez. É possível, né? Bom, para quem mergulha, consegue fazer isso fácil, né? Ficar alguns 1 minuto, 2 minutos, né? Enquanto o gás vai se dissipando e ficar acordado. Vamos ver o que isso resulta também, porque é uma outra linha parecida lá com o gangster, né? Que vai querer fugir do esquema. Ela também provavelmente tem umas ideias parecidas. Agora, o que eu ia falar agora há pouco, quando eu deixei para agora, é exatamente a violência. Se essa série agradou bastante logo de saída por causa da extrema violência e da situação de jogos mortais, esse segundo episódio aqui é um balde de água fria, digamos em quase a totalidade de todo mundo ao redor do planetinha que curtiu essa série imediatamente na primeira fisgada. A violência, com certeza, as questões da tensão proposto pelo jogo, isso não foi mostrado aqui no segundo episódio. Tanto como eu disse, né, a única violência que aconteceu foi aquela mão espremida lá dentro da prensa. Um pouquinho de sangue, né, porque senão não teria mais nada. Não teria mais nada, esqueci. O outro lá, o Gangster, matou o seu braço direito a punhaladas severas, jogando sangue para tudo quanto é lado. Mas, realmente, então, são 2 momentos, não só um, para pelo menos puxar o pessoal que curtiu a série por essa vertente, também poder se, entre aspas, né, se divertir, né? Ou ainda estar num campo que conhece. Porque, claro, a intenção desse episódio era realmente mostrar os outros personagens. E aí, mais uma vez, a gente pode considerar como um êxito do texto. É outro roteiro muito bem feito, que se baseia apenas nesses outros protagonistas e consegue passar totalmente como eles também estão numa pior, tanto quanto o primeiro, que a gente já conhecia muito bem e continua completamente um palerma aqui nesse episódio, nas questões com a sua filha, com a ex-mulher, com a mãe, ou seja, uma bela de uma salada. Ou seja, o roteiro domina muito bem a apresentação de seus personagens, o que é meio raro em muitas e muitas séries, se valendo de um episódio completamente ao contrário, a gente pode dizer, do que foi o primeiro. Muito instigante e esse aqui completamente frio, quase gélido para falar a verdade, de tão que ele fica fora da tensão. Porque a tensão que acontece aqui é aquela violência que aparece repentinamente. Você não imagina que o cara, por exemplo, que está brigando lá com o indiano, ele vai se machucar na prensa. Da mesma forma, lá na cena do gangster,
a gente não fica já imaginando, o cara vai esfaquear ele, não. São dois momentos de violência que são repentinos, ou seja, não tem aquela tensão preparada que a gente já havia visto no primeiro episódio, que é justamente o clima do jogo mortal, ou seja, você recebe a regra, você já sabe que alguns personagens vão conseguir e outros não, né? Vai ter aquela monte de morte que aconteceu, por exemplo, na primeira rodada. E aqui, nesses dois momentos de violência, então isso fica completamente distante. Você é apenas pego de surpresa, no susto, você percebe, eu fui beneficiado, eu fui recompensado pelo que eu fiquei esperando. Ou seja, a violência que eu já havia me acostumado e gostado bastante no primeiro episódio. E por isso aposto na série. Ou seja, foi injetado essas duas violências, claro, para continuar fisgando todo aquele público da primeira rodada. Ou seja, violência não gratuita que apareceu por aqui. Como também não é a violência lá do primeiro episódio, que às vezes você pode considerar, não, é excesso de violência, naquela questão que eu havia colocado antes no outro vídeo. Por que é 456 pessoas e não apenas 100? Bom, no fundo, um pouco para chocar um pouquinho mais, porque morreu 200 e bolinha, né? Sim. Falando em morreu 200 e bolinha, né? É curioso como abre aqui esse segundo episódio, né? Aliás, eu não comentei como abriu o primeiro, né? No outro vídeo, que abriu justamente com aquele jogo de Lula, né? O jogo da Lula, né? Que as criançadas provavelmente jogam muito lá na Coreia do Sul, ou será que isso é inventado? Não sei, realmente, acho que não tem nada equivalente aqui no Brasil. Mas voltando à abertura aqui desse segundo episódio, que é justamente, eu achei curioso que todos os mortos ali estão recebendo um caixão, tem até aquela faixa aqui ali em cima, né? Ou seja, tem um certo respeito aos mortos, mas enquanto os vivos estão completamente mortos ali, como se estivesse matando um bando de mosca, né? É curioso aquilo, né? E teve aquele detalhe interessante também, né? Aliás, eu fico até imaginando, será que eles cremam os corpos ali e depois enviam a cinza para os parentes? É possível, né? Porque deve ir a urna, né? Urna funerária com a cinza e mais um chequinho de 100 milhões de wons, como é que é o dinheiro deles? Não lembro. Enfim, mas teve aquele detalhe também que teve um lá que não estava morto, não estava meio morto, né? Ele estava levantando as mãozinhas para fora do caixão, chegou outro sujeito lá e... Sacanagem, mas enfim, né? Não se admite feridos em combate, né? Ou você fica vivo ou você fica muito morto. Meio morto não vale. Sacanagem, mas enfim, foi uma boa sacada. Acho que, na verdade, acho que todo episódio vai ter uma cena de abertura interessante. Pelo menos esses dois primeiros foram assim. Deve ser regra para os seguintes também, né? Imaginar como é que então esse pessoal todo que resolveu voltar, né? Porque, bom, não comentei antes, mas é óbvio para quem assistiu o episódio, né? Teve a aposta, teve a votação super democrática. Eu gostava também de falar em democracia naquele estado, né? De opressão absoluta, né? Se vocês repararam, né? Óbvio, né? Que o pessoal lá, os funcionários, digamos assim, do jogo, né? Quando voltaram a segunda vez lá para o alojamento, eles vieram completamente armados, né? A noção diferente, quer dizer, a noção diferente é que eles já sabem o que vai acontecer, né? Quando eles retornam para comunicar o resultado da primeira rodada, é óbvio que os sobreviventes vão se manifestar violentamente, só que eles já chegam mais violentos armados. Uma coisa bastante interessante, ou seja, denota, né, que esse jogo já aconteceu mais de uma vez, não é a primeira com certeza, porque senão eles não saberiam essas regras e já de comportamento da manada, né, para uma segunda oportunidade de visita, de estabelecer as regras e patati, patatá. Ou seja, outra pergunta no ar, há quanto tempo esse jogo existe? Quantas pessoas já não morreram ali naquela ilha pelo aquele maluco lá em cima que fica apenas curtindo as cenas acontecerem à sua frente enquanto fica relaxadamente num sofá bebendo whisky. Aliás, ele não apareceu nesse episódio, né? Pois é, apareceu nada porque na verdade não tivemos nada dentro da ilha. Mas tem uma coisa curiosa, o cartão de reconvocação de todo esse pessoal ali, falido, né? Como é que chegou, né? Aparece magicamente ali passando por debaixo da porta ou pregado ali na porta, mas você fica pensando, quando eram 456 pessoas, a gente percebeu lá no episódio anterior que aquele que convocou o protagonista da série, o Ji Hong, ele falou, vocês me viram, vocês falaram comigo, ou pelo menos parecia que era ele que estava falando, né? Tive essa sensação, né? Será que foi ele que recrutou todo mundo? Uma pessoa só recrutar 456 pessoas? Ou seja, na verdade,
Ele pode ter recrutado 20 pessoas, não recrutou todo mundo. Ou seja, existem várias pessoas trabalhando para esse cidadão ali, que claro, com certeza deve ser um baita de um milionário, ou então, sei lá, um governante. Talvez aí a série comece a ficar um pouquinho fantasiosa, com certeza, né? Mas, por enquanto, tudo tá pé no chão. Tanto que, né, o primeiro antagonista de toda essa situação, que é o policial, é apenas um mero policial de bairro, não é um agente secreto, um militar das Forças Armadas. Não, é só um policial comum que teve um irmão desaparecido e ele percebeu, por acaso, completamente, através daquele cartão, que o irmão também possuía, assim como o maluco que veio fazer a denúncia. Aliás, uma coisa que a gente pode pensar também, né? Por que muitas pessoas não foram denunciar? Apenas o tapado mané do Gui Wuhan, ele vai fazer isso? Por quê? Não sei. Enfim, não importa também, né? Na verdade, é uma questão que algumas séries podem aproveitar essa narrativa, né, para desenvolver toda a história, mas acho que eles nunca vão passar por aí, não. É mais uma coisa mais pé no chão, uma fantasia só de vez em quando e sem muitas explicações. Como, por exemplo, vão um dia mostrar o trajeto da van até a ilha? Talvez mostre na abertura do próximo, ou talvez nunca. Mas também não vai fazer falta. A gente meio que esquece isso, não precisa explicar. Mas, se acontecer, pode ser interessante. Bom, esse segundo episódio também foi muito do eficiente. Embora, claro, eu como espectador que curti muito o primeiro, achei um pouquinho arrastado, mas todas as histórias foram boas. Mas ele vale também uma nota alta como foi o primeiro, que foi a nota máxima? Ou será que a gente pode apostar numa 4,5 asteriscos? Será que é o suficiente? Mas a gente consegue apontar algum erro nesse episódio? Não. Então, acho que dá para manter os 5 asteriscos para o segundo episódio aqui de Round 6. E agora, amanhã a gente confere a terceira parte. É isso.